A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, o Senhor Jesus, Ele é o maior revelador de mistérios de toda a história. Ele é o Pai dos enigmas, Ele é o Pai do conhecimento. A Bíblia diz que a sabedoria foi aluna de Jesus. Diga aí, será que ele é sábio? E na sua grande sabedoria, ele deixou muito claro o seguinte: olha, eu dou poder a vocês de maneira que nada pode parar vocês, a não ser vocês mesmos, se vocês quiserem. O Senhor Jesus, ele nos deu o poder de se destacar, independentemente do lugar onde nós moramos, independentemente do nosso poder aquisitivo, independentemente se nós somos de família grande ou família pequena. O Senhor Jesus, ele deixou claro, olha, vocês têm um poder de se destacarem. Só basta você ver que o Senhor Jesus pegou homens simples, a Bíblia diz indoutos, ou seja, sem muito conhecimento, e fizeram deles colunas da igreja de Deus. A Bíblia diz que Pedro, João e Tiago eram colunas da igreja de Deus, homens iletrados. Mas esses homens, eles tinham um espírito de excelência, um espírito de sabedoria, o qual o espírito foi com José no Egito, foi com Daniel na Babilônia. E esse mesmo espírito está sobre nós. Como é que eu faço para me destacar? Primeiro, qual foram os homens que mais se destacaram? Foram pessoas que andavam muito próximo de Deus. Muito próximo de Deus. E como é que eu faço para andar muito próximo de Deus? Se Deus é um espírito, a gente não vê ele, não sabe onde ele está. Para andar muito próximo de Deus, nós temos que procurar andar alinhado o máximo possível da sua palavra. Obedecer a sua santa e gloriosa palavra. Você vai ter que ter... Hoje está fácil, né? Se destacar. Com pouco você se destaca. Por quê? Porque a maioria das pessoas hoje, elas estão inconstantes, procurando mágicas, acreditando em qualquer vento de doutrina e não querem fazer o que Jesus manda. Simples assim. O Senhor Jesus falou: entre pela porta estreita. Você quer se destacar? Entre pela porta estreita. A maioria das pessoas nem sabem o que é porta estreita. Pensa que porta estreita é você vestir roupa comprida, você não usar maquiagem, essas coisas, né? Coisas que não tem nada a ver com isso. Porta estreita é você fazer o que Jesus manda, que é difícil. Por exemplo, dar o outro lado da face quando alguém bater, amar os inimigos. Tá entendendo? O Senhor Jesus manda procurar o caminho apertado, não procurar o caminho de facilidades. Mas hoje todo mundo quer caminho de facilidades. Então, assim como houve um destaque para a grande maioria dos seus profetas e apóstolos, não significa que o destaque
vai ser para você, mas depois que você se for, alguém vai olhar e vai dizer assim: nossa, fulano era um homem de Deus, era uma mulher de Deus. Para eu me destacar no reino do Senhor, para eu me destacar, é muito pouco, irmãos. Não é muito pouco, mas é basicamente eu ser dedicado, obediente, responsável, cumpridor da palavra de Deus, amar as coisas de Deus, ouvir a palavra de Deus. Quando você dá crédito, é porque Isaías, disse, quem deu crédito à nossa pregação? Isaías deixou claro, disse, olha, a gente prega, mas as pessoas não acreditam. Não acreditam. Vem um falso profeta e fala uma coisa mirabolante, a pessoa vai lá e acredita. Mas vem os verdadeiros profetas, ensinam o caminho da salvação, as pessoas não acreditam. Por quê? Porque o caminho da salvação, irmãos, não é fácil. Não é do dia para a noite. Não é num passe de mágica. Se eu falasse, irmãos, Deus me livre, mas se eu falasse assim, irmão, para você arrumar o seu casamento, basta você fazer um voto de tanto dinheiro que o seu casamento vai ficar bom. Ia ter fila de gente fazendo voto. Mas se você falar assim, irmão, você quer arrumar seu casamento? Você vai ter que se reestruturar, às vezes tratar traumas do passado, deixar de ser essa pessoa turrona, briguenta, aprender a pedir perdão, aprender a ouvir e ficar calado, aprender a orar, Aí você vai falando a pessoa, dá muito trabalho, já tentei. Aí já começa com desculpa, Eu já tentei isso, eu já tentei aquilo, eu já fiz assado. Por quê? Porque é o caminho mais difícil. A pessoa prefere acreditar numa mágica que não funciona. Não, eu paguei, cadê que Deus não fez? Como se a gente pudesse comprar milagre. E milagre não se compra. Deus não se empolga com o meu e com o seu dinheiro. Pastor, mas eu já vi um irmão que deu um dinheiro e o casamento dele ficou bom. Bom, eu não conheço ninguém. Em muitos anos que eu estou na igreja, eu não conheço ninguém que conseguiu ficar bom ou alguma coisa porque pagou a Deus. Deus não é mercenário, irmão. Deus não precisa da minha esmola. O que Deus faz por mim, por você, é por bondade dele. Agora, se você quer se destacar em qualquer área da vida, cumpra a palavra de Deus. Cumpra a palavra de Deus. Veja o que a palavra de Deus diz no livro de Mateus 5, 14 e ao 16. Preste bem atenção nessa leitura. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre um monte, nem se acende uma candeia e coloca debaixo de um cesto, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Esse texto deixa claro. O Senhor Jesus está dizendo para gente simples, camponeses. Não é pessoas que têm faculdade em Harvard, não. Não é filho de doutores, não. É gente simples. O Senhor Jesus está dizendo assim, vocês são a luz do mundo. O que é luz? O entendimento. Vocês entendem o que é a verdade. Vocês entendem a vontade do Pai. E quando o Senhor Jesus diz, resplandeça, ou seja, que o teu entendimento das coisas de Deus seja para todo mundo perceber. Todo mundo na sua escola, todo mundo no seu trabalho, todo mundo na sua vizinhança, todo mundo na sua igreja. Perceba que você tem um grau de entendimento, e esse entendimento aqui não é só conhecer os mistérios, mas praticar a palavra de Deus. Quando você pratica, ele diz assim, olha, não dá para esconder você. Não se pode esconder uma cidade que está num monte. Nem se pega um candeeiro e coloca debaixo de uma vasilha, de uma cama. Coloca-se num lugar alto, para que todos vejam. É do interesse de Deus que as pessoas nos percebam. É do interesse de Deus que as pessoas percebam que o Espírito Santo de Deus está na nossa vida.
como perceberam o Espírito de Deus na vida de José, como perceberam que Deus estava com Davi, como perceberam que Deus estava com o apóstolo Pedro, com o apóstolo Paulo. As pessoas têm que perceber que Deus está com você. Como? Através das suas obras. Olha, assim resplandeça, assim as pessoas olhem as tuas obras, o trabalho de tuas mãos, aquilo que tu faz. E quando ela olhar esse trabalho, elas percebam e diz, não, essa pessoa só pode ser de Deus. Só pode ser de Deus. Eu vi a calma dele. Eu vi a tranquilidade dela. Eu vejo o casamento dele. Eu vejo o casamento dela. Eu vejo como esse moço é na casa dos pais dele. Eu vejo como os pais falam bem dele. Isso aí, olha, por causa de quê? Porque você tem o Espírito Santo, o Espírito da palavra dentro de você e você cumpre a palavra e aquilo ali vai resplandecendo. Lembra? Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. Está tudo relacionado. Entendimento da palavra de Deus. Cumprimento da palavra de Deus. Quando você começa a meditar e a praticar, não é praticar na rede social, não precisa. O próprio Deus faz com que as pessoas percebam o Espírito Santo da verdade em nós. E aí a gente vai elevando, vai se elevando, vai se elevando. Por quê? Porque os próprios ímpios, a Bíblia diz que eles tropeçarão na nossa frente. Então se você está numa empresa que só tem pessoas que não temem a Deus, ali é um ótimo lugar para você se destacar. E as pessoas te olharem e dizerem, essa pessoa é diferenciada, eu vou colocar ele como líder aqui. Não colocaram José como líder no Egito? Não colocaram Daniel como líder na Babilônia? Assim será você também. Nunca trabalhei num lugar para não ser chefe. Nunca cheguei, a maioria dos lugares eu não cheguei como chefe, cheguei por baixo. Mas devido ao meu comportamento e os ímpios tropeçando na minha frente, caindo, deixando o caminho livre, Deus me destacava. Não, esse moço nunca falta em trabalho. Eu nunca vi ele com mentira, nunca vi ele com enrolada, nunca vi ele dando em cima de ninguém, eu nunca vi ele desrespeitando um idoso. Ele é sempre pacífico, está sempre alegre. Olha, o que é isso? É o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E aí você vai sendo a luz que Jesus quer. E o Senhor Jesus quer que a gente sejamos luz para quê? Não é para a gente ir para o céu, irmãos. Se o Senhor Jesus tivesse interesse que a gente fosse para o céu, se santificasse para ir para o céu, Ele colocaria a gente num leito de hospital, preparava e guardava. Não. Ele quer que a gente tenha boas obras, pratique a sua palavra para que o nosso entorno seja iluminados e percebam, não, tem um jeito certo de viver. Tem um jeito que é diferente de viver. Eu não estou vivendo desse jeito, mas eu conheço o irmão tal que é daquele jeito. A irmã tal é daquele jeito. Aquele moço é daquele jeito. Eu tinha que ser daquele jeito. Então, é a tua luz está resplandecendo nas trevas das pessoas e as pessoas estão percebendo que elas precisam o quê? Mudar. Então, se você quer se destacar, tá fácil. Tá fácil. Pastor, é rápido isso? Não. É um trabalho a médio e longo prazo. É ali de 2 a 6, 8, 10 anos. Você vai ali, olha, vivendo. Mas tem que viver mesmo a palavra. Tem que amar mesmo Jesus. Quando você vive mesmo a palavra, de verdade. Lembra do Senhor Jesus dizendo, o Pai procura adoradores que andem em espírito e em verdade. Quando você anda em espírito e em verdade mesmo, de verdade, a médio e longo prazo, as pessoas vão olhando para você e você vai adquirindo o respeito. Primeiro que o mundo espiritual começa a te respeitar. Os demônios começam não, ele ali tem vida com Deus. Ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. E depois, os próprios vizinhos, a família, um termômetro bom é a tua família. Quando toda a tua família olhar e ver, realmente fulano mudou de vida, realmente fulano é crente, aí já está resplandecendo a sua luz
Quando você falar, será ouvido. Quando você der uma indicação, será acatada. Quando você der uma palavra, aquela palavra vem com autoridade de Deus. Então, seja sal, seja luz. Mostra que você é luz, compartilha a palavra de Deus, compartilha esse vídeo com seus amigos. Se inscreve, você não é inscrito ainda? Dá uma olhada aqui, vê se já se inscreveu. Se não se inscreveu, se inscreve aí, deixa um like, Deus te abençoe.